Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos mais uma vez. Então, dando continuidade ao nosso estudo da eletrodinâmica, vamos falar agora na lei de Ohm generalizada. Essa lei ela antecede as leis de Kirchhoff. Leis de Kirchhoff, como vamos ver adiante, é uma forma de equacionarmos os circuitos elétricos mistos para determinar valores de alguns elementos então desconhecidos ali dentro do circuito. Tá certo? Então vamos lá. Para entendermos bem a lei de Ohm generalizada, vamos considerar um circuito completo com os dispositivos que já conhecemos até o momento, sendo um gerador, um receptor e um resistor. Aqui nós temos a resistência interna desse receptor e aqui a resistência interna desse gerador, elementos estudados anteriormente. Entre os pontos A e B, sabemos então que existe uma diferença de potencial, o AB, que é dada pela soma algébrica das diferenças de potenciais entre cada trecho do nosso circuito. E para simplificar isso, vamos dividir o nosso circuito em três trechos menores, sendo o trecho 1 composto do receptor e de sua resistência interna, o trecho 2, o nosso receptor e sua resistência interna, e o trecho 3, apenas de um resistor externo. Se aplicarmos a equação do gerador no trecho 1, nós temos então que a diferença de potencial nesse trecho é dado pela força eletromotriz menos a queda de tensão interna que acontece nele. Aplicando a equação do receptor no trecho 2, temos a força contra-eletromotriz, ou seja, o consumo de tensão do receptor, por isso o sinal negativo, uma queda de tensão, menos o consumo da sua resistência interna, menos R' aí. Assim como no trecho 3, aplicando a lei de Ohm, temos resistência vezes a corrente I que está passando ali. Então temos menos RI, porque aqui também temos uma queda de tensão. E assim podemos escrever que a diferença de potencial entre o ponto A e B é o potencial VA menos o potencial VB, ou a soma dos potenciais em cada trecho. Claro que essa soma obedecendo a cada sinal aí, positivo ou negativo, de acordo com o que está acontecendo no trecho. Ou seja, o gerador fornece tensão ao sistema, por isso ele é positivo. As resistências e o receptor consomem energia, por isso todos com sinal negativo. Então essa somatória fica nosso gerador E menos seu consumo interno, né, RI, menos o receptor, menos o consumo interno do receptor, menos o consumo da nossa resistência final aqui. Ou ainda, colocando a corrente em evidência, ficamos com E menos E', menos a soma das resistências vezes a corrente. Força eletromotriz, menos força contra-eletromotriz do receptor, menos o consumo das resistências do nosso circuito. De forma generalizada, então, podemos dizer que, se eu tiver mais de um receptor, eu vou ter uma somatória dessas tensões fornecidas. Se eu tiver mais de um receptor, eu vou ter uma somatória do consumo desses receptores. Assim como eu terei uma somatória das várias resistências internas, seja do receptor ou do gerador, e também a soma de outras resistências que estejam presentes no circuito. Todas essas resistências multiplicadas pela corrente para caracterizar, então, a queda de tensão nesses elementos. Agora, se considerarmos o nosso circuito como um circuito fechado, veja que aqui agora temos uma conexão direta entre o ponto A e B, o que isso vai acarretar?
Quando eu tenho essa ligação direta entre o ponto A e B, isso significa que o potencial VB é igual ao potencial VA. Ou seja, VA menos VB é zero, porque estão conectados por um fio direto, um condutor direto. Não há diferença de potencial entre esses dois pontos agora. Então, VA menos VB é igual a zero. Pegando a nossa relação geral, somatória dos geradores, menos a somatória dos receptores, menos a queda de tensão nas resistências, isso igual a zero, fica somatória gerador menos receptor, menos consumo das resistências, igual a zero. Ou a queda de tensão nas resistências, a somatória dos resistores vezes I, é igual à diferença entre os geradores e os receptores. Passando as resistências dividindo, que estavam multiplicando a corrente, ou seja, isolando a corrente, temos então a diferença entre a tensão dos geradores e a tensão consumida pelos receptores, dividido pelas resistências, me dá a corrente que percorre esse circuito. Como todos os elementos aqui estão ligados em série, então essa corrente é única, é a mesma corrente passando por todos os elementos. Como sabemos lá do início, a corrente é o transportador da energia, Os elétrons em movimento transportam a energia potencial. Ao passar por uma resistência, essa corrente perde parte da sua energia. Quando essa corrente passa pelo gerador, ela é como se ela fosse reabastecida de energia. Então perceba que o sentido de movimento da corrente ele está passando do menor para o maior potencial do gerador. Então ela sai com um potencial maior. Passou por uma resistência interna, perde energia. E olha, quando ela passa no receptor, ela passa do maior para o menor potencial. O que significa que quando a corrente passa num receptor, parte da sua energia fica com esse receptor. E a mesma coisa quando passa na resistência, mais uma queda de potencial. Ok? Então, essa é a lei de Ohm generalizada para o cálculo da corrente nesse trecho do circuito. Vamos analisar agora o exercício resolvido número 9, que está no nosso livro-texto na página 127. Depois, se você quiser dar uma comparada com a forma que o livro resolveu o problema, e tem uma pequena diferença da forma que eu vou mostrar aqui. Tentei deixar ele mais simples, mais fácil de entender e de analisar. Depois compara lá e diga aí qual você achou mais simples ou se não fez muita diferença. Então, nós temos um circuito misto. Misto porque temos aqui uma bateria de 40 volts, uma bateria de 12 volts, suas resistências possivelmente internas, uma resistência externa e outras duas resistências que estão ligadas em paralelo entre si, e essa ligação está em série com o restante do circuito. Por isso temos um circuito misto. Pois bem, uma bateria de 40 volts e uma bateria de 12. As duas estão em posicionamento de baterias, ou seja, de geradores, fornecedores de energia, ou uma estaria servindo de receptora para a outra. Como eu identifico isso? Na visualização, elas estão ligadas em série, junto com suas resistências. Nessa ligação, você deve observar o polo positivo de uma, qual é a chegada no polo da outra. Ou seja, veja que o positivo da bateria de 40, seguindo o trecho do circuito, nós chegamos no positivo da outra bateria. Isso significa que uma está fornecendo a corrente e essa corrente está chegando até a outra na forma de carga, de carregamento. Por quê? Veja que se eu considero a bateria de 40 como gerador, e tem que ser porque ela é mais forte que a de 12, não tem como uma bateria menor carregar uma maior, uma questão de lógica simples. Então a bateria de 40 ela pode carregar a bateria de 12
se a ligação tiver nessa condição de gerador e receptor. Perceba, quando a corrente passa na bateria de 40, ela vai passar do negativo para o positivo, ou seja, do menor para o maior potencial. Então essa corrente ela sai na condição de cargas energizadas. Passa por uma resistência, temos aqui uma queda de tensão normal, e quando essa corrente chega na bateria de 12, ela passa do maior para o menor potencial. Isso significa que essa corrente sofre uma descarga nessa bateria. Tá? Parte da energia da corrente vai ser absorvida pela bateria de 12 volts. Então essa bateria está na condição de receptor e essa de 40 na condição de gerador. Então podemos afirmar que essa bateria está carregando essa daqui. Se a bateria de 12 tivesse ligado ao contrário, se do lado esquerdo fosse o polo negativo e o polo positivo do outro lado, perceba que a corrente passaria na de 40 saindo pelo polo positivo, saindo carregada, e ela passaria do menor para o maior potencial na outra bateria de 12. Ela também seria reabastecida, ela teria um acréscimo na sua energia. Ou seja, é como se a gente tivesse uma bateria de 52 volts. Entendeu isso? Então, é isso que acontece, por exemplo, se você pega uma lanterna de 2 ou 3 pilhas, observe que você coloca as pilhas em série, colocando o positivo de uma no negativo da outra, para que uma forneça energia e a outra também forneça energia para a corrente. E aí essa corrente ela segue o seu circuito até chegar na lâmpada da lanterna, por exemplo, recebendo energia de 2 ou 3 pilhas. Tudo bem? Se você pegar 3 pilhas numa lanterna e inverter uma delas, você vai ter 2 pilhas em série e uma contra. O que significa que 2 vão somar suas energias e tentar carregar a terceira pilha que está colocada invertida. Tudo bem? Então, se for pilhas recarregáveis, vai haver uma redistribuição da energia. 2 vão fornecer energia para a terceira. Se for pilha comum, não recarregável, não é aconselhável fazer esse tipo de ligação, porque você vai tentar recarregar uma pilha que não é recarregável. A sua condição química, né, os seus elementos químicos não aceitam essa recarga, e isso vai gerar um aquecimento, é como se fosse um curto-circuito nessa pilha, e isso pode causar danos aí, pode vazar produtos, elementos corrosivos dessa pilha, okay? E danificar o equipamento dentro do qual ela foi colocada. Ok. Então, a primeira coisa do exercício, classifique os dispositivos que constituem o circuito. Né? Então, é tudo isso que a gente falou e mais um pouco. Né? Ou seja, nesse circuito misto, a força eletromotriz, que é a energia do gerador, ela é sempre maior que a força contra-eletromotriz, que é a energia do receptor. Portanto, no trecho entre A e C, nós temos a bateria de 40 volts, temos um gerador. Entre o ponto C e B, nós temos então um receptor de 12 volts. Essa bateria está sendo recarregada. E nos demais trechos, entre A e B, aqui por exemplo, temos resistores apenas. Tudo bem? Então, essa parte aqui, se você comparar com o livro, é exatamente o texto do livro. Né? Não fiz nenhuma alteração. A alteração que eu fiz foi na solução da letra B. Calcule a intensidade da corrente que percorre os trechos AC e CB. Entre A e C está o nosso gerador. Entre C e B está o nosso receptor. Como está ligado em série, a corrente é única. Então, quando ele pede a corrente que percorre os trechos AC e CB, é uma corrente só. Então, veja que aqui é a primeira alteração que eu fiz em relação ao livro. O livro chamou esse ponto aqui de ponto D. Eu não concordo muito porque perceba que desse ponto que o livro chama de D para o nosso ponto A de origem, é uma ligação direta sem nenhum elemento, nem consumidor, nem fornecedor de energia. Tá? Ou seja, o potencial aqui
é o mesmo aqui. Então, o potencial VA para o livro é o mesmo VD. Mas se é igual, por que não chamar de ponto A para simplificar isso? Por isso eu optei em chamar aqui de ponto A, porque é o mesmo potencial aqui de cima. Aqui no meio, desculpa, aqui no extremo, que o livro chama de ponto E, é o mesmo potencial do ponto B. Então eu também estou chamando de ponto B. Eu acho mais simples. Pontos de mesmo potencial eu posso chamar pelo mesmo nome. E aqui no meio, esse eu chamei de ponto D e o livro chamou de ponto F. Ok? Então, simplifiquei o uso da quantidade de nomenclaturas, né? Nós já tínhamos A, B e C e só acrescentei um ponto D. Esse é diferente do B e é diferente do A. Por quê? Porque entre o ponto D e o ponto B tem um resistor. Se tem resistor, tem diferença de potencial. Entre D e A temos 2 resistores. Também há diferença de potencial. Então, essa foi a primeira alteração que eu fiz em relação à solução do livro. Vamos simplificar o circuito. Por quê? Se ele é misto, vamos torná-lo um circuito simples, né? Um circuito seriado. Então, nós temos no trecho entre A e D, exatamente onde nós temos o diferencial do circuito. Temos 2 resistores em paralelo. E se você lembrar lá do passado, lá da associação de resistores, 2 resistores em paralelo podem ser solucionados fazendo o produto dos dois dividido pela soma. Então, fazendo o produto 10 vezes 40 dividido pela soma 10 mais 40, temos 400 dividido por 50, temos uma resistência equivalente de 8 ohms. Então, no lugar desses 2 resistores, vamos substituir por um resistor de 8 ohms. Ok? E aí nós temos um circuito fechado, todo em série agora. Ó. Resistência de 3, bateria de 40, resistência de 1, receptor de 12, outra resistência de 2 e a nossa resistência simplificada de 8. Tudo ligado em série, ou seja, uma única corrente agora vai circular por esse circuito aí. Por conta disso, podemos aplicar então a lei de Ohm generalizada, aquela da corrente isolada. Corrente é igual à somatória dos geradores menos a somatória dos receptores, dividido pela somatória das resistências. E o que nós temos então? Um gerador de 40 menos um receptor de 12, dividido pela soma das resistências 3, 1, 2 e 8. Então, 40 menos 12, dividido por 3 mais 1 mais 2 mais 8. Né? Então, nós temos aí 28 dividido por 14, corrente de 2 amperes. Então, essa é a corrente que percorre o circuito aí. Claro que no paralelo, essa corrente de 2 ela é dividida proporcionalmente, aí, né? Na verdade, inversamente proporcional aos resistores 10 e 40. Então, vai passar mais corrente no de 10, menos corrente no de 40. Mas depois ela se soma novamente, formando a corrente de 2 amperes. Ok? Então, esse foi o problema 9. E para encerrar esse encontro e esse vídeo, vamos analisar também o exercício número 10, também da página 127 do nosso livro-texto. Nós temos um circuito elétrico estruturado com 2 baterias ligados em oposição, ou seja, uma está fazendo o papel de gerador e a outra papel de receptor. Como é que eu sei? Porque elas estão ligadas polo positivo de uma no polo positivo da outra. E quem é o gerador e quem é o receptor? O gerador, a força eletromotriz é sempre maior que a força contra-eletromotriz. Então, a bateria de 6 está carregando a bateria de 3 volts. Qual a intensidade de corrente que percorre as baterias? Então, da figura, nós temos uma tensão de 3 volts, que está fazendo o papel de força contra-eletromotriz,
uma de 6 volts, que é a nossa força eletromotriz, e duas resistências internas, de 10 e 20 ohms. Aplicando a lei de Ohm generalizada, corrente igual à diferença entre o gerador e receptor dividido pela soma de resistências, temos então 6 menos 3 volts dividido por 20 mais 10, 3 dividido por 30, 0,1 ampere. E se você observar no livro, né, até peço aí que você corrija no seu livro que na solução dele ele coloca 0,01 ampere. Então, se você tiver com o livro em mãos, aí, passa um corretivo aí, ou risca isso aí de caneta e coloque a resposta correta na frente. Tudo bem? Isso acontece. Na letra B, qual a diferença de potencial entre os pontos M e N? Entre os pontos M e N, nós temos de um lado a força eletromotriz e do outro lado a força contra-eletromotriz. Você pode trabalhar em qualquer um dos dois lados, tá? Observando o seguinte: do lado da força eletromotriz eu tenho fornecimento de energia, então a minha diferença de potencial deve dar positiva. Mas se eu passar pelo lado do receptor, ele está consumindo essa diferença de energia. Então o meu resultado sai negativo. Mas isso é independente. Tá? Ele só quer saber mesmo a diferença de energia entre os dois pontos. Tudo bem? Então, pegando pelo lado da força eletromotriz, com a equação do gerador, então a diferença de potencial U MM é E menos RI. Ou seja, 6 volts menos 20 da sua resistência interna, vezes a corrente que o percorre, que é 0,1 ampere. Então, 20 vezes 0,1, 2, 6 menos 2, 4 volts de diferença. Se fizermos isso do lado da força contra-eletromotriz, a gente encontra menos 4 volts. Tudo bem? Letra C. As duas baterias estão se descarregando? Justifique. Bom, como já analisamos, né? Apenas a força eletromotriz de 6 volts está sendo descarregada, porque ela está fornecendo energia para a bateria de 3 volts. Então, ela está fazendo o papel de gerador e a outra, com a sua força contra-eletromotriz de 3 volts, está consumindo essa energia. Então, essa aqui está descarregando e a outra está se carregando. Tudo bem? Então, é isso. No próximo vídeo, no próximo encontro aí, nós vamos então analisar e conhecer as leis de Kirchhoff, fazendo o encerramento da eletrodinâmica. Tudo bem?